gatos não vai atacar o microfone. Você não vai atacar o microfone. Como todos sabem, nós temos uma gatinha aqui que adora atacar o microfone. Bem, Brenão, vamos esperar só uns minutinhos aí, como de praste. Não tô achando essa iluminação muito ruim, muito fraca. Deixa eu ver se eu mudar um pouquinho aqui. Escolher outra cor. Não, péssima. Tem que ser aquela mesmo. O que foi, Canela? Canela tá impossível hoje. Tá atacando igual não sei o que. Bom. Desculpa o atraso, já vou colocando aqui que eu resolvi logo antes da live fazer modificações aqui e as modificações não deram certo. Ótimo, muito perfeito, né? Mas como eu já tinha falado anteriormente na última live, no último sábado, essa live seria sobre o que eu tô chamando de oitava arte, né? E também seguindo aquela premissa, vamos dizer assim, de trazer um pouco para a espiritualidade, trazer um pouco, né, mais para essa perspectiva que serve a todos os mitos, vamos dizer assim. Deixa eu ver, já tem 2 minutos e pouquinho, mas vamos esperar até uns 4, 5 minutos, hein? Porque faz sentido. Enquanto isso, eu já vou falando assim, o mapa mental aqui ficou bem grande, ficou algo assim, eu não sei se vai dar pra gente fazer em uma live só. Eu quero fazer porque tem tantos temas que é interessante da gente falar, mas, vamos ver, se eu ficar cansado demais também de falar, a gente para, porque senão acaba ficando ruim. E outra questão é que eu tô pensando em fazer o seguinte, colocar não as lives inteiras de uma vez, mas colocar, como eu acho que elas vão ficar maiores, essas próximas agora, e colocar partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, para ficar até vamos dizer assim, para o algoritmo achar que a gente está postando coisa demais. Vamos dizer assim, eu já tenho postado ali, né, os shorts, que na verdade são aqueles videozinhos que eu tenho falado. Na verdade, vamos dizer, são textos falados, né? Pequenos textos falados que servem 1 minuto e meio ali, falando sobre algum tema, alguma coisa nesse sentido. Mas é isso. Bom, chegamos aí a 4 minutos, vamos lá começar. E, como dito, a oitava arte. Como eu já tinha falado, a oitava arte, obviamente, é a questão dos jogos, né? Que eu já tinha explicado e trazido. Eu detesto trazido, mas de fato é trazido. Que eu vejo os jogos como essa chamada oitava arte. E para começo de conversa, eu acho que a gente precisa entrar num elemento fundamental, num elemento básico sobre a questão do Homo Ludens. O que é Homo Ludens? Homo Ludens, basicamente, é essa definição que esse antropólogo chamado Johann Huizinga, eu não sei falar esse nome dele, né? Não sei qual que é a pronúncia certa, vocês me desculpem, mas, tem ele aqui, né? Huizinga. E o Huizinga, ele define a ideia do Homo Ludens através desse conceito. O homem é um animal que cria cultura através do jogo. Só lembrando que os textos aqui foram feitos por mim e pelo meu assistente, né, o Guilherme Teixeira, como é que é? O Guilherme Prats Teixeira, Pereira Teixeira, né, é o GPT. A gente criou esses textos, mas óbvio dentro de uma pesquisa e um aprofundamento. Mas basicamente, voltando, né, o Johann, eu vou falar Johann porque eu não sei pronunciar esse nome.
ele faz uma distinção entre o Homo faber, né, que é o homem que ele aqui ele colocou assim, definido como o homem que trabalha, mas basicamente quando a gente tem a filosofia como o homem que fabrica, do Faber mesmo, de fabricar. Aquele que, vamos dizer assim, que antigamente antes do homem se tornar um homem que se junta para trabalhar, cada homem tinha o seu trabalho, né? Então, ele tinha muito do aspecto do fabricar. Ele fabricava ferramentas, ele fabricava coisas que eram essenciais para outras pessoas e assim ele garantia sua subsistência. E também tem, né, a ideia do Homo sapiens, que é o homem que pensa, né? Que tem um raciocínio lógico, que tem a concatenação de pensamentos e lógicas para criar vamos dizer assim, uma estrutura organizacional do mundo. Mas esse antropólogo ele introduz essa ideia do brincar, né? do jogo, dentro da premissa que nós somos pessoas que, de forma antropológica, né, da observação de todas as culturas, a gente encontra sempre o elemento da brincadeira, a gente encontra, vamos dizer assim, mundos paralelos, vamos dizer assim, mundos metafísicos que possuem regras, que possuem, vamos dizer assim, que nascem da imaginação ou nascem de elementos que a gente pode atribuir ou não à imaginação pura e clara, né? A gente falando aí dos mitos, falando das religiões. E ele elabora dentro dessa ideia do Homo Ludens alguns aspectos que ninguém é obrigado a jogar, né? O jogo ele é algo que ele vamos dizer assim, a gente se coloca na condição de estar jogando, vamos dizer assim, normalmente, obviamente a gente tem inúmeros exemplos que poderiam falar que o jogo é algo forçado, né? Aí eu acabo pensando naquele filme lá que os Jogos Mortais, vamos dizer assim, que na verdade o Jogos Mortais 1 é o único que eu acho que tem um valor interessante assim. Mas de natureza o jogo é livre, a participação é livre. Separado da vida comum, ou seja, o mundo ele não, por mais que ele tenha elementos, por mais que ele tenha vamos dizer assim, toda uma estrutura que se baseia no mundo real, ele não é o mundo real, ele é um mundo paralelo, vamos usar essa definição. Ele é um mundo condicionado dentro daquele momento, daquela própria circunstância, no qual possui regras próprias. Ou seja, quando a gente se coloca num jogo, vamos jogar pique-pega, vamos colocar, vamos dizer assim, ali a gente define os personagens, a gente define o território, vamos dizer assim, o limite daquele mundo e a gente começa a agir dentro daquelas novas regras dentro daquele momento, daquele tempo, daquele lugar. E o mais importante que o jogo ele tem um significado, vamos dizer assim, ele é uma ferramenta de criar significados e comunidade. Significados como? Ele cria, vamos dizer assim, por exemplo, na questão dos personagens, das funções, vamos dizer assim, o pique-pega, nós temos a pessoa que vai ali pegar e a pessoa que vai ser pega para se tornar o pegador, vamos dizer assim. Então, ali a gente está criando sistemas de símbolos e, querendo ou não, a gente está criando a interação. Aqui, por exemplo, no exemplo do pique-pega, a gente está criando o elemento também da questão física, por exemplo, né? O tato, a gente está criando elementos que são importantes na vivência humana. Então, basicamente, o Johan ele vai trazer dentro também desse aspecto que o jogo não é um luxo da civilização, é algo assim intrínseco a ela. Ele
é onde, supostamente, através dessa teoria desse antropólogo, é onde nasce a arte, o direito, a religião, a guerra, o mito e até a ciência, no sentido que, vamos dizer assim, para que exista ciência, você precisa criar uma organização espacial, uma organização, é, vamos dizer assim, por exemplo, como a gente faz a ciência? A gente tem aquilo que a gente sempre fala que é a questão da reprodução, né? A gente tem que ir em laboratório, testar, vamos dizer, tal doença é por causa disso. Então a gente tem que fazer uma análise repetida daquilo e sempre tirar os mesmos resultados. Esse condicionamento é um condicionamento muito similar ao jogo. Nós criamos uma situação não natural, uma situação que reflete a natural, mas condicionada, e dali a gente vai tirar a significação que são os elementos da ciência. Então, assim, dentro dessa perspectiva, tudo na vida do ser humano seria um jogo, né? E quando a gente coloca nesses termos, né, que tudo seria um jogo, a gente começa a questionar e a perceber que o homem ele não faz nada se não for pelo jogo, vamos dizer assim. O homem, quando ele está no seu elemento, no seu pensamento próprio por si, ele não está atuando. Quando o homem atua, né, que ele age na realidade, quando ele sai da sua metafísica própria, da sua consciência, das suas ideias, do seu interior, ele, querendo ou não, ele está participando de um jogo. Não dizer que a vida é um jogo no sentido, porque a vida é natural. A vida, talvez, poderia se dizer que seria um jogo entre Deus e o capeta, vamos dizer assim. Mas, de forma prática, a vivência social, ela está sempre vinculada a um jogo. Seja um jogo no sentido de vamos pegar o carro e vamos até o supermercado. Nisso a gente tem que entrar no jogo que é o trânsito, entrar no jogo que é pegar um ônibus. Tudo isso tem regras, tudo isso tem vamos dizer assim, as regras sociais, tudo isso tem um condicionamento que vamos dizer assim, nós aceitamos como cidadãos e caminhamos dentro dessas propostas civilizacionais, né? Então, assim, tudo na vida na vida social a gente pode entender como um jogo. Mas eu quis trazer também essa imagem aqui, que é uma imagem feita pelo Gustavo Doré, do século XIX, 1874, que são os mágicos. Eu amo essa pintura, eu acho ela magnífica. E ela está aqui representando aqueles que a gente tem, né? E tinha mais necessariamente como os Harlequin, né? Os palhaços, os malabaristas, aqueles que, vamos dizer assim, traziam a alegria, vamos dizer assim, não só para as crianças, mas para a cidade como um todo, vamos dizer assim. Todas as práticas que eram exercidas ali, elas serviam para alegrar a população como um todo. E é muito interessante porque a função social, né, dos mágicos, do circo, ela foi muito grande durante muito tempo, porque né, essa necessidade de transformar a vida, que era muito dura, por exemplo, se a gente pensar na época ali da industrialização, no século XIX mesmo, a vida das pessoas era muito dura, a vida das pessoas às vezes era trabalhar 16 horas por dia, as pessoas morriam muito cedo, tinham doenças, e elas não tinham nem a capacidade de criar suas próprias brincadeiras. Então o circo, né, o ambiente dos palhaços, dos mágicos, ele era extremamente necessário para que a sociedade funcionasse. Então, assim, é o Homo Ludens na sua essência, mas com uma prática bem prática no tecido social. E essa pintura, como sempre, eu tenho que trazer um apelo maior para as artes. Dito isso, a gente vai passar agora, que é o quê? Quando a gente fala de Homo Ludens, eu lembrei muito desse livro aqui, que chama Rumor de Anjos. Aí aqui a gente já vai entrar um pouco na espiritualidade, que é o quê?
Quem escreveu esse livro é o Peter, eu não sei o segundo nome dele, Berger, que ele é um sociólogo, é, ele, ele trouxe nesse livro, ele chama A Sociedade Moderna e a Redescoberta do Sobrenatural. Ele traz uma perspectiva bem, vamos dizer assim, de certa forma triste, né, sobre um certo afastamento que houve das pessoas a respeito da espiritualidade, não só uma espiritualidade cristã, como ele é cristão, mas um afastamento dos mitos, né, que, vamos dizer assim, que é algo essencial para a formação das sociedades. A formação, vamos dizer, o mito ele é aquele que explica coisas impossíveis. E através né, da cientificidade, desse apelo, da divulgação de informação que houve, principalmente ali a partir do século XIX, né, a gente tem, por mais que a gente já tinha a prensa, a gente já tinha outros elementos, no século XIX, né, com o boom industrial, a gente tem isso cada vez mais forte. Então, começa-se ali a disseminação das ciências, os livros. Então, as pessoas começaram, de certa forma, a abandonar a espiritualidade e abandonar tudo aquilo que não era explicável cientificamente, vamos dizer assim, sem uma prova factível. E ele coloca 4 pontos, ele aborda 4 pontos interessantes nesse livro, que é a crise de significado da modernidade. Berger argumenta que o mundo moderno produz uma crise de sentido porque tende a excluir noções de transcendência e sobrenatural, deixando apenas explicações racionais seculares, né? Basicamente aquilo que eu falei sobre o que acontece ali a partir do século XIX. A redescoberta do sobrenatural, mesmo em sociedades altamente secularizadas, há evidências de que o ser humano continua a buscar experiências significativas transcendentes. O Berger vê como um rumor persistente da dimensão divina ou sagrada na vida. Um ponto que eu acho que é importante salientar aqui é que, aí eu já vou colocar a minha visão nesse sentido, que por mais que exista esse rumor, existiram outras questões que foram colocadas na sociedade para suplantar, né, essa necessidade humana que é a crença, que é a necessidade do transcendental, a necessidade da espiritualidade, que e aí, como eu posso falar, é uma visão assim bem minha, muito de experiência, mas na minha visão, outros elementos que foram utilizados para isso foi a arte. A arte ela se torna um elemento muito, vamos dizer assim, tudo aquilo que era da experiência sensorial, da experiência que não necessitava de uma explicação, que tinha muito a ver com a subjetividade, com o interior, que antes era muito relacionado à religião e aos mitos e às crenças, agora é colocado em cima da arte. Tanto que muitos, vamos dizer assim, pensadores eu falo assim, não grandes pensadores, mas pessoas das academias, das elites, elas começam a tomar a arte para si e começam vamos dizer assim, o crítico começa a ter força, você começa a ter os movimentos do modernismo, onde, né, os intelectuais estavam ali criando, vamos dizer assim, eles vê-se uma necessidade muito forte de definir movimentos, definir o que a arte é. Então, assim, a arte ela toma esse papel dessa necessidade de transcendência. Junto com isso também a gente, e aliado a isso também, junto com a arte, surge também a questão dos fetiches. Não, e aqui eu não estou colocando somente fetiches na área da sexualidade. A arte mesmo, ela se torna um fetiche. Ela se torna algo que ela serve a um hedonismo, ela serve a um prazer, algo que é muito diferente, é um símbolo, vamos dizer assim, os símbolos eles se tornam muito diferentes. E é natural da gente ver que no século XX a arte ela começa cada vez mais a tomar um elemento, uma expressão de hedonismo, que vamos dizer assim, ela é utilizada como prazer, como experiência de prazer. Somente. Eu falo somente assim, mas isso tudo tem suas nuances, né? Não é algo assim
extremamente definido e não é. Não é sim e não. Nada dessas coisas tem, vamos dizer, nada é preto e branco. Tem muitas cores e muitos matizes e muitas... esqueci a outra palavra, gente. Matizes e... sei lá. Enfim, esqueci a palavra. Então, assim, a questão do sobrenatural, por mais que ele tenha rumor, a gente... outras coisas começaram, de certa forma, a substituir. Mas, no fim das contas, querendo ou não, a espiritualidade, ela se mantém como uma necessidade humana, tanto que isso agora, vamos dizer assim, isso começa ali, até mesmo na contracultura, né, a busca dos hippies, a busca por uma coisa assim, que vai além o uso das drogas, né, também está relacionado a isso, e hoje em dia, como a gente vê a crescente das religiões, a gente vê o islamismo, a gente vê o catolicismo, o cristianismo, são religiões que nos últimos anos vem tomando bastante força, né? A crença tem ganhado seu valor. Tinha um outro ponto que eu queria ligar isso daqui, mas eu acabei, no momento eu não me lembrei, talvez depois eu me lembre. Dito isso, também ele aborda a secularização versus a religiosidade. Secularização é tudo aquilo que está fora do aspecto religioso, né? O autor discute como, apesar do processo de secularização que remove o sagrado da esfera pública, a religião continua a exercer um papel significativo em contextos sociais e existenciais, especialmente diante de sofrimentos extremos, ameaças ou incertezas. Também é algo muito interessante que a gente pode ver, principalmente na literatura, dos grandes escritores, todos eles, em alguma instância, eles vão abordar a espiritualidade e a fé como sendo algo que caminha junto e é tema de discussão nos escritos, vamos dizer assim, que tem um cunho mais existencialista, nihilista, filosófico. Tudo isso vai passar pela atmosfera da crença. Isso nunca vai deixar de ser. A discussão sobre a religião, ela não morre ali. E, de certa forma, ela acaba até se intensificando, se a gente for pensar, vamos dizer assim, como eu posso dizer? Por exemplo, se a gente pegar grandes autores como Kafka, como Dostoiévski, que apesar que Dostoiévski vem antes, mas que foi influente e muito influente para essa era, se a gente pegar o Tolstói, se a gente pegar o Camus, se a gente pegar o próprio Nietzsche, se a gente pegar o C.S. Lewis, se a gente pegar, vamos dizer assim, a gente pode continuar falando aqui e a gente vai sempre estar falando de grandes pensadores e que abordam a espiritualidade em certo momento, cada um à sua forma, cada um com o seu ponto. Mas a espiritualidade, ela não para de ser pensada. Tanto que a gente vai ter um avanço da teologia, das teologias, vamos dizer assim, muito grande no século XX, junto com a antropologia e a sociologia. São 3 áreas que começam a ganhar bastante intensidade de estudo. E ele aborda também a estrutura social e a crença religiosa. Berger enfatiza a importância da estrutura social e das interações humanas na manutenção de crenças. Não há crença isolada, mas compartilhada dentro de comunidades e práticas sociais. Cada vez mais a gente vê essa verdade e dentro do espectro daquilo que a gente busca como sociedade, a convivência é o ideal. Agora, o Berger, ele coloca dentro desse livro uma espécie de um pensamento, vamos dizer assim, ele coloca, não um pensamento, mas ele propõe, vamos dizer, analisar como que nasce a necessidade da crença do ponto de vista sociológico antropológico. Ele já no próprio texto ele fala que não é uma teoria que se baseia num experimento, não é uma teoria que se baseia assim tão fortemente em teorias de fato, mas vamos dizer, é um pensamento lúdico, né? É uma proposição do qual serve ao pensamento. E ele dentro dessa estrutura de pensamento, ele aborda 4 pontos, que ele primeiro define que
o homem social, ele tem uma necessidade, um homem social, o homem por si, e que acaba se tornando um homem social, ele tem a necessidade de ordem, cosmização. Cosmização seria o quê? Todo mundo, tudo que existe, possui uma ordem. Seja ela uma ordem natural, física, química, tudo possui uma ordem. E tudo isso a gente pôde, hoje em dia a gente tem mais e mais evidências sobre isso. Na ideia que o caos, de fato, não existe. Né? Aquela velha teoria que se a gente for criar um grande computador que consiga calcular todas as coisas, a gente pode prever o futuro, né? Mas aí a gente vai entrar numa outra questão que, ao momento que ele prevê o futuro já não é aquele, então a gente cria uma redundância aí. Mas aí é só besteira da minha cabeça aqui. Mas tudo precisa de uma ordem, tudo tem uma ordem. A ideia do caótico, ela é muito, na verdade, ela é uma ideia até metafísica. Ela é uma ideia de um conceito, é uma ideia abstrata. O ser humano, na sua capacidade de pensar e ter o raciocínio, ele começa, por mais que depois ele crie a ideia do caótico, ele, por essência, ele entende que existe uma ordem nas coisas. As coisas precisam fazer sentido. E tinha um outro elemento que eu queria falar sobre esse negócio aqui. Enfim, o sentido da ordem ele é essencial para a premissa humana. Para qualquer coisa que o homem vai fazer, ele faz a partir de uma ordem, do entendimento de uma ordem. Mesmo que essa ordem seja uma ordem do mito, né, do pensamento que ele não é prático, que ele não é científico, tudo está embasado em uma ordem. Não, vamos dizer assim, por mais que a gente tenha instintos animais, a ordem é algo que é característico do ser humano e do ser humano em sociedade. E aí o segundo ponto é aquilo que a gente já começou a falar, que é o homem lúdico. O homem ele precisa da brincadeira, precisa dessa liberdade de criação, liberdade de imaginação, que são elementos que geram a alegria. A alegria é uma coisa muito do momento, né? É uma experiência de momento. Vamos dizer assim, a gente pode falar de felicidade como algo que é uma estrutura, vamos dizer assim, é algo que nós temos na vida, assim, algo mais sólido, mas a alegria é algo que está ali no momento, é algo que nos faz sorrir, nos faz ter uma experiência sensível, né? E o jogo é algo que proporciona isso. Se a gente pensar, né, no jogo como um aspecto da religião, algo que a gente vai falar mais abaixo, a religião como jogo, né, a experiência religiosa, o rito ali, ele tem muito do sensorial, ele tem muito da expressão. É sempre um mundo separado, né, do mundo cotidiano, do mundo, vamos dizer assim, normal, onde a gente pode se libertar e ter a experiência, vamos dizer assim, experiências significativas para nós, né? Ele coloca também a ideia da esperança, né, de hope, a ideia de que eu associo esse pensamento dele do hope muito com a ideia de fé, que ele até coloca aqui, irracional do ponto de vista puramente científico, né? A experiência humana é irracional do ponto de vista puramente científico, ou seja, existe já na essência do que é o ser humano, estruturas de sobrevivência, estruturas de comportamento que o fizeram sobreviver na selva e depois, na selva vamos dizer assim, né? No espaço natural e depois caminhar para a sociedade, que são elementos que eles não têm o raciocínio lógico como premissa, eles têm exatamente essa questão do mito, essa questão de explicações que estão num ambiente transcendental, num ambiente mais espiritual, né?
Então, ele coloca como hope, mas eu também eu gosto de associar isso daqui com uma ideia de fé. E no quarto, ele coloca a ideia de condenação, que é onde a gente, ele chama de damnation, que é o aspecto mesmo da moral, né? Que nós entendemos que existe, vamos dizer assim, coisas boas e coisas ruins, coisas boas em sociedade, ruins em sociedade, regras, o certo, o que deve ser feito, o que é errado, matar é errado. Então, assim, nós definimos isso já na nossa própria essência como ser humano. É claro que em cada cultura, em cada ambiente, isso vai significar e ter suas próprias regras, mas a condenação, ela está sempre presente, né? O aspecto moral e depois o aspecto ético, ele é, vamos dizer assim, inerente da experiência humana. Isso daqui muito relacionado também à ideia que existe sempre uma ordem.